Alexandre disse. Como você se sente, pai? Olhando para Ofélia, José disse simplesmente. Muito bem. Dona Judite se juntou a eles e convidou a família para almoçar na fazenda com ela e seu Antônio. Muito agradecidos, José e Leonor aceitaram o convite por todos. Capítulo 33. Enquanto esperavam o almoço ser servido, as crianças brincavam com os cachorros da fazenda. Após a morte de Apolo, seu Antônio adquiriu outros 2 filhotes. Leonora conversava animadamente com Judite na varanda da casa-sede. José, Alexandre e seu Antônio se encontravam em um dos pátios da fazenda, observando a preparação da secagem dos grãos. Todos conversavam sem preocupação. Vez por outra, o fazendeiro orientava um ou outro empregado que lhe pedia algum esclarecimento sobre pequenos detalhes do trabalho. Enquanto estavam ali conversando, o anfitrião pediu aos seus convidados que não o chamassem de senhor, pois não era tão velho assim. Meus cabelos são brancos, mas eu me sinto um touro, brincou ele. Todos riram muito da cara debochada com que falou. Bem que os 2 tentaram, mas o costume os impedia de chamá-lo somente pelo nome. Então, seu Antônio desistiu e aceitou que o chamassem de qualquer jeito. Conversando sobre vários assuntos, em determinado momento seu Antônio questionou José sobre o que ele sentiu na reunião e se havia gostado de participar. José, sorridente, disse com simplicidade. No geral, gostei, mas confesso que não compreendi bem tudo o que foi dito. Ainda estou com algumas dúvidas e gostaria de esclarecê-las depois. Seu Antônio, na hora, disse-lhe. Pode perguntar o que quiser. José ficou um pouco relutante, mas resolveu abrir-se. Não é fácil para mim acreditar na ideia de que vivemos muitas vidas na Terra e de que, depois da morte, poderemos retornar para outra vida, se eu não me lembro de nenhuma delas. É verdade, José. Não é fácil para nenhum de nós imaginar que podemos ter vivido algo sem jamais se lembrar daquela experiência. Mas pense comigo. Você se lembra de algum momento em que esteve na barriga de sua mãe? Não, claro que não. Você se lembra de alguma experiência que teve quando tinha alguns meses ou poucos anos de vida? Não. Mas você duvida de tê-los vivido? Entendo aonde o senhor quer chegar. O fato de eu não me lembrar de algo não é motivo suficiente para que eu afaste a possibilidade de esse algo ter acontecido. Isso mesmo, José. Mas por que a necessidade de resgatarmos em uma vida débitos contraídos por nós em uma vida anterior? Por que não os resgatamos na mesma? Disse, simplesmente, seu Antônio. Não entendi. Bem, vou dar um exemplo. Você faz uma dívida em uma mercearia e sabe que o prazo de pagamento é até o final do mês. Entretanto, por falta de organização financeira de sua parte, não tem dinheiro para pagar quando chega ao final do mês do vencimento. O que faz? Vou até o dono da mercearia e peço mais prazo. Possivelmente, terei que pagar com juros o valor devido. Então, José, vamos tentar fazer uma comparação agora entre a vida e este exemplo. Se você, que é o devedor, em razão da sua desorganização financeira, aqui no nosso exemplo, de sua ignorância espiritual, cria uma dívida na mercearia, ou seja, uma inimizade com alguém, e não consegue fazer as pazes com ele numa mesma existência, quer dizer, não paga o seu débito no mesmo mês, precisará de outra oportunidade, que seria o mês seguinte ou outra existência, para pagar a sua dívida. Então, resumindo, ao não pagar a dívida naquele mês do vencimento, ou naquela existência terrena, você, que teve a oportunidade para se organizar financeiramente, quer dizer, conhecer um pouco mais sobre as verdades espirituais, terá a chance de fazer diferente, pagando finalmente a sua dívida contraída. Entendeu? Acho que estou entendendo. Aproveitando o que você mesmo disse sobre os juros, Deus não quer nos executar a dívida com sanções dolorosas, mas sua lei exige que,
como forma de pagamento, somente aprendamos quais são os verdadeiros valores a serem por nós acumulados. A nossa consciência, entretanto, que é a nossa principal cobradora, nos fará vivenciar inúmeras experiências boas e não tão boas, nas várias moradas do Pai, exigindo o pagamento dos tais juros devidos, pela culpa que sentimos, até que o nosso saldo seja positivo com os verdadeiros tesouros da alma. Mas como podemos fazer isso se, conforme disse a palestrante, voltamos sem a lembrança do que fizemos, pelo véu do esquecimento? Ora, José, ela mesma afirmou que este véu se trata de uma ferramenta amorosa de Deus para que não vivêssemos atormentados pelos nossos erros pretéritos e, assim, estarmos livres para vivenciar experiências com quem já magoamos ou por quem já fomos magoados. Pense comigo. Se Leonora fosse sua esposa no passado e tivesse sofrido muito por você ter sido infiel e abandonado ela e os filhos à sua própria sorte, será que a sua família lhe daria outra chance aqui na matéria, ao se lembrarem de tudo o que você os fez passar antes? José fez um sinal positivo de que estava compreendendo. Realmente, seria muito difícil haver novas experiências proveitosas se estivéssemos todos presos a um passado cheio de erros. José, se hoje já nos apegamos aos mínimos erros de uma única vida, imagina se tivéssemos a lembrança de outras tantas mais. Essa explicação levou José a pensar no seu pai. Será que haveria alguma explicação para ele e sua mãe terem vivido com um homem como aquele? Será que, se os três tivessem que viver novamente juntos, e se lembrassem de tudo, sua mãe e ele conseguiriam perdoar o que o seu pai os fizera passar? Aqueles questionamentos, que transitaram tão rapidamente pela mente de José, o fizeram entender rapidamente a bondade divina em não permitir que as lembranças do passado piorassem ainda mais a próxima experiência a ser vivenciada. E, diante das respostas dadas pelo seu anfitrião e por suas últimas conclusões, José lhe disse: Acho que tenho muito que pensar, mas confesso que jamais imaginei que poderia me sentir tão em paz e em harmonia como me sinto agora, principalmente por não mais me sentir tão culpado. Abraçando o filho mais velho e buscando com o olhar ao longe os demais, disse como se fosse uma confidência: Não sei quanto tempo mais eu aguentaria ir contra a minha família. Não suportaria ter os meus filhos contra mim, sendo o único a defender uma filosofia que não mais abraçavam, a não aceitar o meu filho como é, por ele possuir um dom que eu não conseguia compreender. No íntimo, sabia o que os estava fazendo passar, mas, mesmo assim, entendia que estava correto nas minhas razões e queria salvar suas almas pecadoras, disse rindo. Foi preciso passar pelo sufoco que passamos, para eu compreender suas escolhas e enxergar, por mim mesmo, como essa doutrina os havia transformado para melhor. Eu não me arrependo de ter aceitado a reunião e ido a ela hoje, mas espero que minha família tenha paciência, porque não será do dia para a noite que absorverei como certas todas essas novas verdades. Alexandre, apesar de comovido com aquelas palavras, sabia que levaria tempo para seu pai aceitar a nova doutrina, e, ao mesmo tempo, sentia que todos os integrantes do seu lar estariam aptos ao trabalho enobrecedor. A união daqueles que se amam em um ideal único dá forças para não sucumbirem diante das adversidades da vida terrena. Seu Antônio compartilhava da alegria de ambos. Ele só havia ficado sabendo que o jovem e sua família sofria muito com a atitude restritiva do pai por Leonora e que, por o amarem muito e o respeitarem, jamais haviam desobedecido às suas ordens ou dela escondido algo, até que tiveram de fazer isso quando começaram a participar dos estudos de sábado. Mas, agora, parece que vivenciarão uma nova etapa em suas vidas, pensou seu Antônio, satisfeito. Em silêncio, vendo o abraço fraterno de pai e filho, agradeceu ao alto pelos amigos estarem em harmonia, mas não deixou de sentir uma pontada de tristeza ao se lembrar de seus momentos paternais com seu filho Camilo. Balançando a cabeça, como se quisesse afastar tal sentimento, pediu a Deus por si próprio, a fim de que tenha forças para não sucumbir à saudade dolorosa que por vezes o preenchia.
Diante de sua súplica comovida, sua mãe ali estava, em espírito, para abraçá-lo com todo o seu amor, dizendo-lhe aos ouvidos da alma: Meu filho, estou tão orgulhosa de você. Muito ainda há a ser feito, mas sei que não desistirá deste planejamento amoroso. Leve a todos os que abrirem os seus corações a oportunidade de se colocar em frente às verdades espirituais para que o alento se propague neles e além deles. Somente assim, o preconceito e a ignorância serão extirpados do coração daqueles que ainda não se permitiram raciocinar sobre a grandeza do amor do Pai por todos nós. O almoço fora servido e a família de José ficou a tarde inteira na fazenda aproveitando a presença daquela amizade tão sincera. Vários foram os assuntos tratados, mas todos amenos, como aquela tarde refrescante. Somente às 7 horas da noite se despediram dos anfitriões, sendo unânime a opinião sobre o dia extremamente agradável que passaram juntos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 34. Alexandre iria completar 15 anos. Leonora sempre fazia, todos os anos e para os 4 filhos, um bolo de chocolate especial, e toda a família se reunia para cantar o parabéns. Este ano, porém, ela sentiu que seria bom convidar Dona Judite e seu Antônio para fazerem parte da alegria de seu filho e de sua família. Conversando com José, ambos concordaram que poderiam fazer da presença dos amigos uma surpresa agradável para Alexandre. Assim, uma semana antes, Leonora fez o convite a Dona Judite para que o casal pudesse estar com eles no sábado próximo, o que foi aceito com muita alegria. Dona Judite, porém, teve uma ideia diferente, mas nada comentou com a Leonora, porque queria a opinião do marido. Ela queria montar, perto da sede da fazenda, uma tenda, onde fariam uma festa de aniversário surpresa para Alexandre. Seu Antônio concordou na hora com a ideia. No dia seguinte, foi ele mesmo levar a novidade para Leonora, que ficou muito comovida com a iniciativa. A semana passou e, após a reunião de estudos daquele sábado, Judite, sob o pretexto de que eles precisavam do auxílio das crianças, levou toda a família até a tenda, onde os convidados os surpreenderam com suas presenças e desejos fraternais. As crianças ficaram radiantes. Alexandre foi rodeado por seus amigos e alguns colegas da escola e seus pais, fazendo muita festa, dando-lhe abraços e presentes. Ao final, quando todos já tinham ido embora, os anfitriões chamaram Alexandre e a família para uma de suas baias, dizendo ao aniversariante: Alexandre, você sabe que Judite e eu não temos mais o nosso filho Camilo conosco há alguns anos. Nós imaginávamos ter superado a ida de nosso filho mais cedo para as hostes espirituais, mas percebemos, quando pensávamos no que lhe dar de presente, que ainda não tínhamos superado um ponto daquela experiência. Perdoar o cavalo que o nosso filho conduzia. Sem percebermos, tínhamos penalizado ele, mantendo-o sempre aqui, nas baias, ou nos currais e não querendo usá-lo para aquilo que ele mais adorava fazer: passear conosco por estas pastagens. Por isso, Alexandre, resolvemos que precisávamos superar por completo a nossa dor e dar ao alazão de Camilo a felicidade de ter um novo dono. Ele já é um cavalo idoso, mas está forte como um touro, disse-lhe sorrindo, com um piscar de olho. Ele agora é seu. Mesmo sendo considerado velho, era um animal magnífico e muito bem cuidado. Tinha um pelo caramelo e uma crina castanha escura, quase preta, o que lhe dava um contraste radiante e um porte imponente. Alexandre ficou emocionado, mas, sem olhar para os pais, disse aos amigos: Seu Antônio, Dona Judite, nem sei o que dizer diante de tanto carinho que vocês têm por mim, mas não posso aceitá-lo. Por que não, Alexandre? Envergonhado e com a cabeça baixa, ele respondeu: Não posso mentir a vocês e dizer que nunca desejei ter um cavalo tão lindo, mas nós não temos como mantê-lo.
ele demandaria uma série de despesas que meus pais não teriam condições de arcar, mesmo que quisessem. E, se tivéssemos condições para mantê-lo, admito que acabaríamos colocando para puxar uma boa charrete, com a qual os meus pais pudessem ter suas vidas mais facilitadas quando precisassem ir à cidade ou a lugares mais longe, e isso seria um pecado com um animal tão garboso e bonito. José e Leonor entreolharam-se, emocionados. Queriam dizer ao filho que estava tudo bem, que ele poderia ficar com aquele lindo presente, mas sabiam que ele tinha razão. O casal Antônio e Judite percebeu que, na ânsia de agradar o jovem aniversariante, não tinha pensado que estaria agravando a situação financeira de sua família. Era certo que um cavalo daquele traria despesas com as quais aquela família não poderia arcar. Isso é verdade, disse Dona Judite a todos. Ficamos tão felizes em tomar a decisão de dá-lo a Alexandre, que não pensamos nas consequências de tal presente para vocês. Leonora ia se pronunciar para amenizar o resultado trazido pela boa intenção dos amigos, mas Judite continuou falando. Mas, em nosso coração, ele já é seu, Alexandre. Por isso, embora o alazão deva permanecer em nossa fazenda, sua família pode visitá-lo e usá-lo da forma que achar mais conveniente. Ele pertencerá a vocês, apesar do lar dele ser aqui. E, se não der certo, poderão devolvê-lo que não nos chatearemos com isso. Talvez, isso seja até uma desculpa para termos todos vocês mais próximos de nós, não é, Antônio? Ele concordou com a cabeça, e Judite continuou. Eu quero, porém, mais do que nunca, dar-lhes um presente útil e, se o seu desejo, Alexandre, é oferecer mais conforto aos seus pais, em razão do caminho extenso que tem de percorrer todos os dias, então, o nosso presente para esses maravilhosos amigos, que entraram em nossa vida trazendo-nos somente felicidade, será um cavalo menos custoso e uma charrete, que servirá de meio de transporte para todos vocês. Seu Antônio aprovou o presente, abraçando sua esposa e dando-lhe um beijo carinhoso em seu rosto. José e Leonora estavam emocionados, não pelos presentes recebidos, mas pelo carinho que sentiam vir dos amigos. Leonora sentia que aquele casal nunca os mediu pela cor de suas peles, nunca os rechaçou pelo pequeno poder aquisitivo que detinham e sempre os respeitou somente pelo que eles eram. Se, no mundo, existiam pessoas portadoras de maledicência e preconceito, outras tantas, muito mais valiosas, também estavam lá para fazer a diferença. Alexandre nada falou até que seus pais concordassem com a cabeça. A partir daí, foi pura alegria. Ele e seus irmãos ficaram o final de semana inteiro andando de cavalo pelas pastagens da fazenda. O cavalo os adotou também e adorava estar com eles. Engraçado, porém, como ele parecia saber que era Alexandre o seu dono, porque brincava mais com ele e ficava tentando achar algo em seus bolsos, empurrando o jovem com a cabeça e fazendo-o rir muito. Seu Antônio, surpreso, explicou. Ele só fazia isso com Camilo. Ele está procurando uns torrões de açúcar, que eu ensinei o nosso filho a lhe dar quando fizesse algo do treinamento. Quando Camilo não lhe dava, ele o empurrava com a cabeça, fazendo-o gargalhar. Judite, emocionada, pediu a um dos empregados que buscasse alguns torrões para as crianças darem ao cavalo. Apesar de ele já ter um nome, o equino aceitou prontamente o nome dado por Frederico, que só o chamava de Sândalo, porque ele cheirava muito bem. Capítulo 35. Os meses se passavam, e a integração de José, após aquela primeira reunião espírita, foi acontecendo da forma mais natural possível. José optou, por respeito aos dogmas católicos, não mais frequentar as missas dominicais, o que provocou a curiosidade de alguns paroquianos e do próprio Padre Hipólito, que arranjou um pretexto para aparecer na casa de seus antigos fiéis em um sábado à tarde. Padre Hipólito não queria acreditar em algumas fofocas que afirmavam que a família de José estava frequentando aquelas reuniões satânicas do seu Antônio, principalmente porque eram vívidas as lembranças dos exorcismos que fizera anos atrás em uma das crianças,
tendo José como seu maior apoiador. Já eram 2 horas da tarde, e toda a família estava almoçando quando o padre chegou. Tinham se atrasado para o almoço porque foram retidos por algumas pessoas de longe que buscavam esclarecimentos sobre os trabalhos e o tema abordado na reunião de estudos. Vendo-os comendo, o padre disse que voltaria outro dia, mas José não deixou partir, convidando-o para almoçar com a família. Tendo o padre recusado, todos foram se sentar no sofá para dar-lhe atenção. Leonora foi à cozinha para preparar um suco de acerola, que ela sabia ser o preferido do padre, e Alexandre foi ter com sua mãe. Meu Deus, Alexandre, o que diremos ao padre? Perguntou Leonora, preocupada. E se o seu pai fraquejar? Não se preocupe, mãe. Papai está forte e convicto de que sua fé está em Deus, e não na religião. O Espiritismo o está ajudando a enxergar alguns caminhos que, antes, eram para ele impossíveis de transpor. Ele está feliz e nós também. Quando ambos retornaram à sala, ouviram o início da conversa do visitante com José. Enquanto Leonora entregava ao padre o suco, ele dizia que foi visitar um paroquiano que estava doente e aproveitou o caminho para ir visitá-los, pois havia algum tempo que não os via. Como eram assíduos nas missas, pensou que a falta deles talvez estivesse ocorrendo por algum problema sério. E olhava para José, procurando, em seu semblante, a resposta para sua pergunta velada. José, calmamente, disse ao pároco: Meu bom padre, os problemas que temos, na verdade, estamos resolvendo com a confiança no Pai Maior e com o entendimento de que jamais devemos nos lamuriar diante das dificuldades da vida. Nossa vida está tranquila e abençoada por Deus. Mas, então, José, o que aconteceu? Nossos amigos da igreja e eu sentimos a falta de vocês aos domingos. Se não deixaram de acreditar em Deus, por que não mais comparecem às nossas missas? O Senhor tem toda a razão quando diz que não deixamos de crer em Deus. Tentamos agir como verdadeiros cristãos dia a dia, seguindo os sábios conselhos do Mestre Jesus. Porém, hoje, estamos voltados para o entendimento que o Senhor, Padre, com certeza, não admite e, por isso, não aceitaria a nossa frequência em suas maravilhosas missas. O que poderia ser tão grave, que não lhes permitiria a entrada em nossa igreja? Hoje, temos a crença na existência da vida espiritual, dos resgates de nossos erros nas vidas sucessivas, da responsabilidade de cada ser humano com o seu próximo, pois a plantação por nós semeada é farta, mas a colheita pode ser dolorosa quando deixamos de enxergar no próximo e nosso irmão em Cristo. E, assim, com ideias dessa natureza, imaginamos que os estaríamos desrespeitando se fôssemos lá. Padre Hipólito estava sem fala, mudo. Então, os comentários não eram fofocas ou boatos, estavam corretos e eram reais. Ele havia imaginado 1000 possibilidades, mas não queria acreditar que aquela fosse a verdadeira razão. Após se recompor daquele assombro, disse: Como podem acreditar em tais desatinos? Quem os influenciou para o mal dessa maneira? Não, padre, interveio Leonora, em nenhum momento vemos o mal nessa crença cristã. Muito pelo contrário. Tudo o que nos é ensinado baseia-se no amor. O amor trazido pelo Cristo como complemento às leis e aos profetas. Se víssemos o mal, seríamos os primeiros a desacreditar em tal doutrina, mas não há. Ela nos ensina a acreditar em Deus, na sua bondade, na sua justiça. Agora, entendemos quem somos e qual é o nosso objetivo de crescimento enquanto irmãos, filhos do mesmo Pai. Leonora foi interrompida de supetão por Padre Hipólito. Ele estava lívido. Então, o que me dizem é que estão frequentando as reuniões profanas nas terras do seu Antônio. Sim, respondeu José, calmo. E calmo continuou, como se estivesse encerrando tal assunto. Vermelho, o visitante colocou seu copo de suco na mesa com força e, indo em direção à porta, disse-lhes em alta voz:
Vocês perderão suas almas se continuarem a frequentar tais reuniões. Sou amigo desta família e os aviso de que a ira de Deus recairá sobre todos vocês. E bateu a porta com furor. Não interpretem mal, antecipou-se José ao diálogo. Bem sei o que ele sentiu. Também eu não tive a mesma reação quando soube de suas escolhas. Também não imaginei que todos perderiam suas almas por estarem escolhendo o mal, e não Cristo. Como eu, nosso querido amigo reage pela falta de conhecimento sobre essa doutrina, que é cristã. Reage baseado no que ouviu dizer de pessoas que também não puderam entender o seu verdadeiro significado. Após uns poucos segundos, José pediu: voltemos ao nosso almoço, mas, antes, rezemos ao Pai, para que o Padre possa enxergar além do preconceito que leva em seu coração, que possa compreender que Deus não é um ser eivado de vícios terrenos, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ira. Ele, ao contrário, é justo, soberano, bom, perfeito. É, em decorrência de sua pureza, que nos ama verdadeiramente, esperando-nos para que cheguemos ao patamar mais alto da nossa evolução. Rezemos, Leonora, rezemos, meus filhos, para que seja feita a vontade do Pai e que sejamos merecedores de viver tentando alcançar nosso progresso íntimo e espiritual. Em comovida prece, a família de José se alinhou ao alto, iluminando sua humilde morada e servindo de exemplo e conforto àqueles que atuam junto a eles no plano espiritual. Os mentores de todos estavam ali reunidos e, junto com eles, oraram também. No início de seus estudos, José se dizia insensível à presença de seu mentor, mas, lá no fundo, tinha consciência de que, em muitos momentos, não se encontrava só. E aquele dia era um desses momentos. Enquanto o padre Hipólito se encontrava na sala, solicitando explicações, José ficou um pouco apreensivo diante da reação do velho pároco. Sem ele saber, com o auxílio de seu amigo espiritual, sentiu-se mais fortalecido e confiante na providência divina. A sua fé o fortaleceu, ante as possíveis adversidades. Padre Hipólito, ao contrário, tendo ficado irritadíssimo com o que José e Leonora lhe disseram, deixou fluir a sua enorme intolerância às ideias divergentes das que carregava em sua batina eclesiástica. Indagava-se ele, sem freios: como podem essas pessoas ignorantes dizer a mim o que é o melhor? Como podem trocar a igreja, que sempre os aceitou, nas missas dominicais, quando chegavam sujos e empoeirados, por aquela doutrina do diabo? Mas também o que eu poderia esperar de pessoas tão sem cultura? E assim pensando o padre, interpretando a escolha daquela família como uma ofensa pessoal. Porém, quando se permitiu, por instantes, ter um lampejo de pensamentos mais amenos, os amigos espirituais, aproveitando-se daquela energia, tentaram aquietá-lo para que tivesse um melhor raciocínio daquela situação. Disseram, mentalmente, para o padre: Hipólito, mas, no final do século passado, quando quis abraçar a vida sacerdotal, não era assim que pensava. O que foi que sua mãe lhe ensinou com tanto amor, e que você não pôde levar adiante por todos pensarem diferente dela? Então, como se nostálgicas lembranças viessem povoar sua mente, lembrou-se de quando era criança. Seu maior sonho era servir ao Cristo. Em suas brincadeiras, sempre se fantasiava de padre e dava orientações aos seus amiguinhos de como poderiam agradar a Jesus. Sua mãe sempre lia a Bíblia para ele dormir, e a parte que ele mais adorava, para surpresa dela, estava em Mateus 7, 15, 20. Guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos.
Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Hipólito sempre dizia que todos eles iriam arder no inferno, mas sua mãe explicava: Não, meu amado, precisamos primeiro descobrir se são eles ou nós os falsos ou legítimos profetas, porque Jesus não falou que somente os outros deveriam ser os alvos de nossa análise. Nós também devemos nos analisar para sabermos se estamos agindo conforme os ensinamentos do Cristo e, antes de julgarmos aqueles que parecem divergir de nossas ideias, precisamos ver as suas obras e se elas descrevem o amor de Deus. Se assim for, ela também será uma árvore boa. Não importa que não pensem exatamente como nós, mas, se fizerem parte dos caminhos que passam pela porta estreita, eles também nos levarão ao Pai. E foi assim, mais doutrinado, que Hipólito se apresentou para compor a igreja da qual, hoje, é um dos seus representantes. Possuía 16 anos quando ingressou no colégio sacerdotal. Lá, viu algumas ideias de sua mãe caírem por terra, porque nem todos pensavam como ela. Alguns dos seus professores e amigos estudantes fizeram-no aceitar que, se continuasse pensando assim, envergonharia a igreja que o acolhia. Eles eram representantes de Deus na terra e não poderiam se rebaixar daquela maneira. A verdade estava com eles, e todo aquele que pensasse diferente deveria ser considerado um falso profeta. Então, não foi difícil para Hipólito voltar a pensar como antes. De repente, em um gesto ríspido, aqueles espíritos que vieram para o seu auxílio ouviram-no falar. O que está acontecendo comigo? Eu já superei pensamentos equivocados como os de minha mãe. Como posso deixar voltar à memória um momento de debilidade que atravessei em minha juventude? Não. Eu era um fraco, com ideias utópicas ensinadas por uma mulher que não compreendia plenamente as palavras santas. E, sabendo o meu lugar, não será uma família que excomungarei que me fará fraquejar agora. E, com essa emanação energética, Hipólito expulsou os que queriam ajudá-lo, continuando seu trajeto. O espírito protetor do padre esclareceu aos demais que Hipólito, em uma de suas existências anteriores, era uma autoridade eclesiástica de forte poder na igreja, tendo ideias muito rigorosas sobre aqueles que ele intitulava hereges. Muitas foram as suas vítimas. Tudo o que ele passou na erraticidade o fez, ao ser perseguido pelas vítimas de sua ignorância, querer abraçar, nesta existência, uma proposta de superar algumas das muitas verdades deturpadas que ele trazia, tendo sua mãe um papel fundamental para sua reforma íntima. Mas, como todos sabemos, continuou explicando seu mentor, nossos progressos são curtos e lentos e, ante o véu do esquecimento, podemos recair em alguns de nossos erros pregressos. Esta é mais uma oportunidade que a vida está dando a Hipólito para que enxergue o seu próximo com os olhos de um verdadeiro representante das verdades cristãs. Peço a Jesus, nosso querido Mestre, que sua luz recaia sobre este meu pupilo, que muito ainda tem a aprender, mas que também muito já cresceu. Juntos, os amigos espirituais rezaram por Hipólito, para que ele usasse da sua razão cristã e superasse os seus preconceitos e intolerâncias. Capítulo 36. A rotina da família de Alexandre continuava a mesma. Aos sábados, frequentavam as reuniões doutrinárias, ficando cada vez mais próximos de seu Antônio e Dona Judite. Os meninos estudavam durante a semana, Leonora doava-se ao trabalho no lar, e José construía e reformava, quando era contratado para tanto. Algumas semanas depois da vinda do pároco ao sítio de José, no entanto, este ficou sabendo, por um amigo próximo, que o padre estava preparando a excomunhão de todos de sua família. O assunto da missa do domingo anterior foram as artimanhas do mal sobre aqueles que eram fracos o suficiente para não suportarem suas tentações. E o exemplo dado foi a família de José. O padre não economizou palavras para criticá-la. Ouvindo o resumo de seu discurso, José ficou muito triste, mas nada disse. Quando seu amigo foi embora, no entanto,
sua tristeza já tinha se transformado em revolta, que se avolumava em seu íntimo por sentir o desrespeito contra a sua família. Estava já bastante irritado, quando Frederico veio conversar com ele, o que o levou a, sem medir suas palavras, falar-lhe com rispidez. Diante da reação de espanto de seu filho, flagrou-se contaminado pela ira e se envergonhou. Por alguns segundos, esquecera tudo aquilo que havia aprendido. Sabia que não deveria agir dessa forma. Jesus não havia ensinado aos seus discípulos a compreenderem o próximo. Pois bem, Padre Hipólito não era nada mais nada menos que o reflexo dele próprio até pouco tempo atrás. Ele mesmo havia feito sua família passar por momentos de angústia, devido sua própria incompreensão. E ele amava. José abraçou seu filho Frederico com muito carinho e pediu desculpas. Quando ficou sabendo que, indignado com o sermão do padre, o amigo de José iria até o seu trabalho para lhe contar o ocorrido, o mentor dele, conhecendo seu pupilo, sabia que ele poderia se desestruturar ao ouvir o que falaram sobre sua família. Então, iniciou a tarefa para auxiliá-lo, emanando-lhe uma energia equilibrante para que ele pudesse receber aquela informação sem revolta e raciocinar melhor sobre o assunto. Quando o mentor percebeu que a tentativa de José de se manter em harmonia estava se esvaindo e que a revolta se tornava quase irreversível, solicitou aos amigos espirituais que trouxessem o filho Frederico, que o acompanhara na obra naquele dia, para puxar algum assunto com o pai. Apesar de toda a dificuldade, e mesmo de ter se deixado cair, a nova postura adotada por José, para mudar as suas más tendências, fez com que ele se percebesse irado diante do filho e, humildemente, confessasse o seu erro. O protetor espiritual dele ficou muito satisfeito naquele momento. Como era bom sentir em José uma resposta, uma reação positiva, um ato de pura resignação diante das turbulências que a vida terrena lhe trazia. José continuou com seu trabalho e somente parou às 19 horas, por já estar tarde e escuro. Mais uns 10 dias e terminarei por aqui. José se orgulhava muito do seu trabalho e o realizava com muito amor e zelo. Pensava sempre que, se estivesse fazendo para si próprio, iria gostar de receber o melhor, então, esforçava-se para atingir o máximo de sua perfeição. Quem o contratava merecia isso. Ele tinha poucos clientes, todavia, aqueles que o contratavam se tornavam fiéis, e isso era o que sustentava sua família. Dona Ivete, sua sogra, em muitas ocasiões, ajudou-o em seu aprimoramento. Ela tinha uma visão espetacular das coisas. Talvez por costurar e, como dizia, doar ao pai todo o trabalho realizado, suas costuras eram de primeira qualidade. Quando estavam reformando a sua casa no sítio, onde moram hoje, ela, vez por outra, com muita humildade, fazia com que ele visse pequenos defeitos no seu trabalho profissional. As dicas dele o ajudaram a melhorar bastante o seu desempenho. Ah! Que saudades de minha sogra, pensou José. Ele guardou suas ferramentas e se dirigiu ao lar, sem saber que a sua velha amiga estava ali, abençoando com o seu amor. Capítulo 37. Nos primeiros anos das reuniões públicas do grupo espírita, estas já acolhia muitas pessoas, a maioria vinda de fora, de cidades vizinhas. Os trabalhos eram os mais diversificados possíveis, mas todos traziam aos aflitos o consolo espiritual pelo qual ansiavam. Dr. Mário, por curiosidade, aproximou-se das reuniões. Depois da experiência que tivera ao levar Alexandre para casa após a cirurgia da professora Gertrudes, e de ter presenciado a postura de fé de toda a família, ele aproveitou a oportunidade de conversar com seu Antônio na festa de aniversário de Alexandre. Ele nem se lembra de como começou aquele assunto, quase no final da festa, mas fez inúmeras perguntas, que foram todas respondidas com simplicidade. Depois, foi convidado a participar de um dia do estudo, para que pudesse compreender o que lhe fora dito. Nos sábados seguintes, Dr. Mário teve a oportunidade de ir e de presenciar o auxílio que lhe falaram, e que ali era ofertado. Aos poucos,
foi se fazendo mais presente e, quando deu por si, já estava comprometido a prestar seus serviços médicos às pessoas mais carentes. Viu-se confirmando os diagnósticos proferidos pelos espíritos amigos e receitando os remédios que deveriam ser tomados. Testemunhava, com assombro, a cura por meio dos tratamentos espirituais realizados por um grupo abençoado do além. Leonora trabalhava, pela manhã, na creche que abriram para as crianças de famílias humildes, onde recebiam a evangelização e educação pré-escolar. Os filhos Gustavo, Alice e Frederico também ajudavam no que podiam. Eram os que estavam sempre prontos para ajudar em qualquer trabalho, dentro de suas limitações físicas próprias de adolescentes. Seu José, por sua vez, foi quem construiu a creche em um terreno doado por seu Antônio, onde também foi construído um novo galpão, maior que o primeiro, destinado à realização dos trabalhos espirituais. A professora Gertrudes, após seu retorno e melhora física, conversou com Alexandre. Ele, com sua simplicidade, explicou o que acontecera, e ela, por curiosidade, começou a frequentar as reuniões de sábado também. Não passou muito tempo, e a professora se ofereceu para ajudar no que fosse preciso, inclusive na creche. Ela até rejuvenesceu, fazendo com que os seus alunos estranhassem, de início, o quanto estava mais gentil e bela. Padre Hipólito, entretanto, não aceitava aquela situação. Muitos paroquianos o apoiavam em suas ideias, e o alvo principal era sempre a família de José. Seu Antônio era uma pessoa muito influente na comunidade e, mesmo sendo espírita, jamais deixou de doar às obras assistenciais da igreja, não sendo interessante, portanto, tê-lo como inimigo. Por influência do velho padre, alguns dos antigos clientes de José deixaram de contratá-lo ou retiravam-lhe o trabalho já contratado, dizendo que um excomungado não pisaria em suas propriedades. José, resignado, aceitava os desígnios da vida semeados por ele mesmo. Sabia que não poderia titubear em sua fé no Cristo. Este não dizia para os apóstolos: faça a tua parte que os ajudarei. Quando parecia que não mais aguentaria aquela prova, a vida o presenteava com algum trabalho, e sua família podia comprar algo mais para comer do que somente os ingredientes da horta de seu quintal. O dinheiro recebido do seu Osório, que fora guardado para uma emergência, era usado para salvá-los quando o trabalho demorava a chegar. Quando tinham condições, tentavam repô-lo para outras emergências. O certo é que, pela sabedoria da vida, da mesma forma que a tempestade vem, ela se vai. Padre Hipólito ficou muito doente e teve de ser substituído por um padre mais jovem, que conseguiu, possuindo ideias verdadeiramente cristãs, deixar o assunto de lado, respondendo a todos os fiéis que levantavam tal questão que Jesus era amor e perdão, e que nenhum deles podia se confessar sem pecados. Assim, com o passar do tempo, os antigos clientes de José começaram a voltar devagar, porque eles perceberam, comparando com os demais profissionais que foram contratados neste intervalo, a diferença de qualidade, zelo e dedicação com que ele trabalhava. Por mais que essa experiência tenha sido dolorosa, ela fez os clientes de José se lembrarem da razão de ele sempre o terem contratado. Assim, após as experiências ruins que tiveram, começaram a comentar intensamente sobre o seu bom trabalho e a indicá-lo, para que os amigos que não o conheciam não passassem os dissabores pelos quais eles passaram. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em uma noite estrelada, José se juntou a Leonora na varanda de sua casa, para descansarem como sempre fazia antes de se deitar. E feliz lhe contou que um cliente antigo o recontratou para corrigir alguns erros que outro profissional havia cometido. Ela, sorridente, disse-lhe: mais uma vez temos a confirmação de que a vida não falha nunca e de que tudo acontece no tempo devido. Talvez, se tivéssemos nos revoltado e abandonado os nossos valores cristãos, este novo momento não estaria acontecendo agora. E muitas dificuldades poderíamos estar passando ainda.
Tenho certeza de que o novo padre foi designado para cá pelas mãos de Deus, que entendeu que não precisávamos mais ser colocados à prova em nossa fé. José balançou a cabeça afirmativamente e, abraçando sua esposa, suspirou, relembrando o sonho com sua mãe, no qual ela o abençoou para aquela nova etapa de sua vida, bem como alertou, dando-lhe o melhor conselho, que jamais foi esquecido, para prepará-lo para este momento de grandes provações. Meu filho, deixo-lhe ainda um conselho. Quando eu o conheci, você era uma criança sozinha e que já tinha passado por muitos momentos de dor. Mesmo assim, você jamais se deixou corromper pelas dificuldades das ruas. Use, então, de sua integridade, força e coragem para enfrentar os momentos turbulentos que ainda virão, porque muito aprendizado ainda há para você e sua família adquirirem e porque essas foram as programações que abraçaram para um melhor crescer. Capítulo 38. Alguns anos se passaram e, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, todos viviam com muita harmonia, pois a fé e a amizade não lhes permitiam que caíssem. Quanto às reuniões de sábado, elas viviam lotadas, continuando, em sua maioria, a ser frequentadas por pessoas de fora da cidade. Muitas delas iam lá porque, em suas próprias cidades, a força da igreja perseguia quem se dissesse espírita. Alexandre terminou o colégio. Ele precisava escolher o que fazer. Seu pai o apoiava e dizia ser importante, para o seu futuro profissional, que fizesse uma escolha consciente. Ele tinha um sonho, mas como pagar uma faculdade? Como pagar por todas as despesas para se manter em outra cidade? Também não conseguia se ver longe de sua família, tampouco afastado do trabalho mediúnico já iniciado. Essas eram as suas aflições. Então, ele pensou seriamente em desistir de seguir com os estudos, abraçando a profissão de seu pai. José, porém, incentivava-o a perseguir seus sonhos, fossem eles quais fossem. E Alexandre não tinha muito mais tempo para decidir, pois, se fosse atrás deles, teria que fazer alguns testes para ingressar na faculdade dali a alguns meses. Ele estava aflito. Por vezes, queria desistir, por vezes, queria tentar. De tanto o pai incentivá-lo, começou a achar que seria possível, mas sabia que essa decisão influenciaria a todos e, por isso, deveria raciocinar, escutar seu coração e sua mente e, assim, achar a resposta. Além disso, precisava pensar que, se passasse na faculdade, que era longe de sua cidade, não poderia se tornar um fardo pesado demais para os seus pais quanto ao valor das mensalidades da instituição de ensino e de todas as despesas que lá teria. Enquanto não se decidia, trabalhava com o pai nas obras. À noite, parava em seu quarto, como fazia quando criança e, olhando pela janela, conversava com Aurora. Certa vez, na ansiedade de quem não consegue decidir, pediu que ela dissesse o que seria melhor para ele. Ela, sorrindo, respondeu: Meu amigo, como poderia lhe dizer algo que somente a você compete escolher livremente? Essa situação fará a diferença em sua vida hoje, e só a você caberá o aprendizado que sua escolha proporcionará. Nós não o abandonaremos e o auxílio virá por outras formas, não por respostas diretas. Senão, como ficariam seu valor e seu crescimento se fosse eu a escolher por você? Alexandre relembrou a importância do livre-arbítrio para os filhos do Pai Eterno. Como eu poderia evoluir se, a cada encruzilhada, fechasse os olhos e pedisse ao meu acompanhante, fosse ele espiritual ou encarnado, que escolhesse por mim? E se a escolha fosse errada? Seria muito fácil acusar o outro e não a mim mesmo pelo fracasso obtido, esquecendo-me de que, se aceitei o seu conselho, se agi conforme fui orientado, a escolha continuaria sendo minha. Por outro lado, se fosse a escolha acertada, qual seria o meu mérito na caminhada difícil? Pensou. Então, que Deus me auxilie em meu próprio discernimento, pediu com humildade. O filho mais velho de Leonora já havia crescido muito em sua mediunidade. Trabalhava ativamente nos tratamentos espirituais,
transformara-se, como os demais médiuns que vinham de fora da cidade, em auxiliador do Consolador e obreiro assíduo no cristianismo redivivo. Muitas curas se fizeram naquele centro de auxílio, muitas em que fora o portador da boa nova. Quando era nomeado pelo assistido como aquele que curava, esclarecia que era pequena sua parcela no labor empreendido, mas que muitos haviam contribuído para que a cura se desse, entre os quais, inclusive, estava o próprio auxiliado. E completava sempre: mas nada seria concretizado sem as bênçãos concedidas pelo Divino Mestre Jesus. Uma vez, percebeu a necessidade de dizer a um dos que o estavam idolatrando: meu amigo, eu somente servi de instrumento para que o auxílio chegasse até o seu coração. Você agradeceria ao médico ao bisturi o bom resultado de uma cirurgia que foi submetido? Não desminto a minha pequena parcela na dádiva ofertada, porém foram os mensageiros do Cristo que auxiliaram na sua cura. Entenda que ele é o remédio para que a nossa saúde seja restabelecida, mas, mesmo que Jesus muito desejasse, sem a sua vontade e fé, nada ocorreria, disse, apontando para o próprio ouvinte. Continue estudando a palavra evangélica e aplique em você mesmo, pois, dessa forma, dará maior oportunidade para o seu crescimento íntimo e espiritual. Abandonando as suas posturas antigas, você não dará ensejo à construção de outras tantas doenças em seu corpo físico. Um tempo já havia passado, e Alexandre ainda não tinha se decidido. Pelo menos, a sua ansiedade estava menor. Ponderava os prós e os contras, estudava e continuava com seus afazeres. Ele sabia que não seria fácil para sua família se ele decidisse pelos estudos na faculdade e, juntamente com os outros tantos motivos, tudo pesava em sua decisão. Ainda se encontrava indeciso, quando a luz que ele tanto precisava chegou em uma das reuniões doutrinárias, na qual um palestrante de longe veio para falar sobre o tema: a presença indispensável dos obreiros de Jesus nas profissões. Disse ele em determinado momento, fazendo uma relação da profissão com a mediunidade. Muitas vezes, podemos entrar em um conflito interno porque a vida parece nos levar para uma atividade profissional em detrimento do trabalho medianímico. Ficamos apreensivos por pensar que estaríamos abandonando nossa missão íntima de crescimento espiritual através da mediunidade e nos questionamos qual seria o melhor caminho a percorrer. Diante de uma situação como essa, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque cada caso é um caso. Se estivermos no plano material, necessitamos nos dedicar também à construção de nossa vida profissional, para a nossa subsistência. Precisamos analisar que, se a vida está nos levando para algum lugar onde, a princípio, não temos contato com a doutrina que nos consola, talvez precisássemos deste tempo para enxergarmos o que a vida quer nos mostrar além. Podemos nos tornar obreiros de Jesus em cada atividade que abraçarmos, porque poderemos colocar em prática a premissa do ser cristão na profissão escolhida. Nela, faremos importante diferença na vida do outro e, se nos mantivermos íntegros profissionalmente, espalharemos o melhor de nossa missão cristã, tendo a profissão e a mediunidade que portamos como alavanca para o auxílio ao outro. Para todo aquele que é médium, não será só nas casas espíritas que ele poderá se fazer útil com a sua mediunidade, porque, fazendo-se íntegro, sempre terá inspiração para atuar junto aos que necessitam de Jesus. Além disso, para aqueles que buscam a retidão de suas ações, o auxílio cristão também acontecerá pela ação enobrecedora a favor daqueles que dependem da sua especialidade profissional para continuar em suas vidas. Então, que sejamos médicos, garis, professores, empregados do lar, governantes, não importa a função dignificante que abraçarmos, pois as usaremos para crescermos e auxiliarmos a todos que precisarem de nós. E quem disse que precisaremos deixar de trabalhar na seara espírita cristã por causa disso? Se, no momento vivido, parecer-nos impossível fazer as duas coisas, deixemos-nos enxergar qual é a prioridade no momento e, se for a profissional, que trilhemos este caminho,
mas nunca abandonando a intenção do retorno bendito ao trabalho mediúnico, porque, assim, a vida nos devolverá a tarefa no tempo preciso, nada além. Podemos, portanto, conceder-nos o tempo necessário para nos aprimorarmos na vida profissional e, depois, abraçarmos a tarefa mediúnica com o coração. Como vocês bem sabem, nos dias de hoje, não é fácil confessar que somos espíritas, sendo mais difícil ainda admitir que somos médiuns, porque há muitas perseguições e preconceito nos corações alheios. Mas, devagar, haveremos de superar todas essas dificuldades por meio de nossos exemplos na vida pessoal, profissional, no mundo. Seremos vistos diariamente por aqueles que estão ao nosso lado, e essas pessoas se perguntarão: como pode a doutrina que ele segue ser ruim, se ela o mantém sempre melhor? Assim, o preconceito será superado devagar e com bases sólidas. Por isso, que consigamos ser sempre honestos com o outro sobre a filosofia que o seguimos, não a escondendo por vergonha ou preconceito, para que mais rápido essa desmistificação aconteça nos corações alheios. Para Alexandre, aquela palestra o fez despertar. Ela foi o sinal que faltava para que o seu dilema começasse a ser resolvido. Maravilhosa fora a providência utilizada para o seu esclarecimento. Ele sabia que Jesus não o abandonaria e que, se estivesse atento e vigilante, não deixaria de enxergar a sua ajuda. Ela presente. Aurora, ao lado de seu tutelado, sorria com a grandeza deste. Via os seus olhos brilharem quando se referia ao Cristo e quando tentava viver com humildade a sua palavra. Alexandre crescia dia a dia e muito servia de exemplo para os de sua família e os que com ele tinham contato. Mas ela sabia, no entanto, que os maiores testes ainda estavam por vir. Capítulo 39. Numa noite, Alexandre se reuniu com sua família após o jantar para conversarem. Isso já era um costume entre eles, e não mais quiseram abandoná-lo. Aproveitando o ensejo, o filho mais velho de José pediu a atenção de todos, pois tinha algo a lhes comunicar. Pai, mãe, meus irmãos, acho que hoje consegui me decidir por qual caminho seguir. Sei bem que todos vocês se calaram, respeitando a minha indecisão e o meu pensar, para que não me sentisse obrigado a fazer o que não queria. Sei que faltam poucos dias para as inscrições e para as provas na faculdade. Sei também, meu pai, que, se escolhesse ficar e trabalhar com o Senhor, não se aborreceria. Mamãe, sempre me apoiando, demonstra que confia em minhas decisões. E vocês, meus irmãos, sempre foram meus pequenos melhores amigos, e sei o quanto estão torcendo para que eu escolha o melhor caminho para a minha vida. Vocês sabem que o meu sonho é me tornar médico, porque sei que ajudaria muitas pessoas se exercesse essa profissão. Respirando fundo, continuou. Questiono-me se é possível para pessoas como nós frequentar essa faculdade. Apesar de nossa condição social ter melhorado, ainda assim acredito ser um estudo muito caro para nós. Eu não queria, inclusive, afastar-me de vocês ou dos trabalhos mediúnicos, por isso, eu não conseguia me decidir. Mas vejo como um médico terreno é imprescindível para trazer a saúde para o corpo físico dos seres humanos, porque não foram poucas as vezes que a espiritualidade aconselhou, apesar do tratamento espiritual, o acompanhamento de diversas doenças pelo médico da terra. Se, através do espiritismo, podemos ajudar nos problemas alheios de ordem perispirítica, psíquica ou moral, ainda nos falta ajudar, com mais ênfase, na saúde física dos irmãos em agonia que precisam do médico terreno para acreditar que estão em efetivo tratamento. Nosso amigo Dr. Mário, que está fazendo todo o possível, não pode se dividir em mais pessoas. Então, minha querida família, se for possível financeiramente, escolhi fazer as provas para a faculdade de medicina. Se for caro demais, não ficarei triste e saberei trabalhar com vocês, conhecendo ainda mais o seu ofício de pedreiro, pai, de que tanto me orgulho. Se der para pagarmos, e eu não passar,
foi por não ser ainda o momento adequado para largar minhas tarefas mediúnicas e sociais. Então, saberei me aprofundar mais nos estudos para poder ingressar no ano que vem. Sabe que não tem de se preocupar com valores, filho. Nós daremos um jeito, não é, Leonora? Disse seu pai, enfático. Eu pegarei mais obras para fazer, os meninos me ajudarão. Além do mais, se temos de acreditar no Pai Celestial, o momento é agora. Somos testados a cada minuto, e será somente nos momentos difíceis que comprovaremos a fé com a qual coroamos o nosso coração. Não se permita esmorecer por essa dificuldade. Leonora, eu e sua avó Ivete passamos por situações bem piores que essa atual e nos saímos muito bem. Ivete era sensacional. Ela, sim, tinha fé e esperança. E nós também poderemos tê-las. Eu enviei uma carta para a faculdade, que me mandou a resposta de quando será a data das provas, o dia da inscrição e de quanto custa mensalmente o curso. Deixei para lê-la com vocês. Foi dizendo Alexandre, enquanto abria a correspondência. Foi lendo devagar e em voz alta o seu conteúdo, mas, ao chegar aos valores cobrados, ele parou, entristecido. José perguntou. O que houve, filho? Pai, é impossível pagarmos isso. Não há obra que o Senhor consiga mais emprego que o arranjo que nos dê condições para pagar tudo isso. Alexandre entregou a carta a José, que não pôde discordar do filho Leila. Seus irmãos, que estavam calados até aquele momento, sorriram cúmplices entre si, e Frederico disse a todos. Conversamos com seu Antônio. Sobre o que, Frederico? Perguntou Leonora, surpresa. Sobre ele poder nos emprestar dinheiro. José fez que ia interrompê-lo, mas Gustavo foi mais rápido. Sei que não conversamos com o senhor e com a mamãe antes, mas achamos que ele poderia nos ajudar. Explicamos a nossa situação e comentamos o sonho do Alexandre, disse Alice. Perguntamos se ele não poderia ajudá-lo a custear a faculdade e dissemos que iríamos pagar a ele devagar, com juros e correção, todo o valor investido. Mas ele disse que não aceitaria, completou Frederico. Alexandre não conseguiu deixar de se sentir decepcionado com aquela resposta. Mas também o seu Antônio já fez tanto por nós. Como exigir mais dele? Pensou. Então, Gustavo falou com um sorriso maroto. Ele disse que a dívida seria entre você e ele, Alexandre, e que você iria pagá-lo devagar, com juros e correção, todo o valor investido quando começasse a trabalhar. Alexandre soltou um eu não acredito. Estava tão feliz que não cabia em si de tanto contentamento. Seu Antônio também disse, finalizou Alice, que faria o mesmo por nós, porque sabe que nossa família é honesta e que não lhe dará calote. Todos se abraçaram e ficaram ali, sentindo-se afortunados por ser uma família tão unida pelas dificuldades que a fortaleceu, como também pelo amor e pela graça de conquistarem amizades tão profundas. Neste instante, lá no cantinho da sala, algumas almas irmãs, entre elas Ivete e Lizinha, comemoravam de alegria pela luz que transcendia daquela casa humilde, que personificava mais uma entre tantas moradas do Pai Celestial. Capítulo 40. Alexandre prestou as provas na Faculdade de Medicina. Ele teve alguns problemas no primeiro dia, porque não queriam deixá-lo entrar para fazer as provas. Acusaram-no de muitas coisas e, somente após ter sido levado à diretoria e comprovado o pagamento de inscrição, que o deixaram fazê-las. Ao voltar para casa, chateado, desabafou com aqueles que considerava seus melhores amigos. Já passei por situações constrangedoras antes, mas nunca como essa, seu Antônio. Falava, olhando para as mãos, desolado. Eu parecia, aos olhos de muitos dali, um marginal. Minha visível pobreza, porque não me vestia como os demais, e a minha cor de pele, fizeram com que acreditassem que eu não poderia estar ali. E não tenho coragem de contar o que passei aos meus pais.
eles ficariam muito tristes. Dona Judite o abraçou, e seu Antônio concordou com aquela decisão, porque ele mesmo tinha ficado muito indignado com a situação. Ficou imaginando a reação dos pais dele. Quando o Alexandre foi embora, seu Antônio comentou com a esposa: "A gente até se esquece do quanto ainda existem pessoas preconceituosas neste mundo." Alexandre, no seu lar, aguardava o resultado das provas. Em seu coração, não existia qualquer peso. Sabia que tinha dado o seu melhor nas avaliações. E, se não passasse dessa vez, certamente se esforçaria mais para passar no ano seguinte. Não desanimaria. Enquanto desconhecia o futuro que o aguardava, trabalhava com seu pai e irmãos. Os distúrbios advindos daqueles que não aceitavam a escolha religiosa daquela família já tinham passado, e poucos foram os que mantiveram sua postura intolerante. Em decorrência dessa rejeição, aconteceu uma circunstância bastante desagradável logo depois que Padre Hipólito começou seus discursos inflamados contra aquela família simples. Leonora estava na praça da cidade, indo em direção à mercearia do seu Osório, quando foi parada por uma das beatas da igreja. Com um olhar horrorizado ao vê-la, a beata foi se afastando e agarrando o crucifixo, berrando que Leonora era adoradora do diabo. Naquela hora, poucas pessoas estavam circulando na praça, mas as que ali se encontravam ficaram olhando para as duas com olhares curiosos ou julgadores. Leonora apressou o passo e, quando ia entrar na mercearia, parou. Sentiu certa vertigem ao pensar que poderia ser escorraçada dali também pelo seu Osório. Seus olhos se encheram de lágrimas e, quando já estava para ir embora, seu Osório veio à porta e a chamou. "Leonora, está tudo bem?" Vi rumo ao Gazarra na praça. O que aconteceu? Uma jovem, que presenciou aquela cena odiosa, a seguiu para saber se ela estava bem. Ao ouvir seu Osório perguntando, respondeu: "A dona Carmélia, muito sem noção como sempre, desrespeitou-a publicamente, falado muita bobagem." Seu Osório, imediatamente, levou Leonora para dentro da mercearia, e sua esposa buscou um copo de água com açúcar para acalmá-la. Leonora olhou emocionada para aquela jovem, filha de uma família tradicional da cidade, e para os donos do comércio, com muita gratidão. Algumas outras foram as circunstâncias desagradáveis pelas quais aquela família humilde passou, mas, da mesma forma que existiam os que os acusavam, havia outros que os defendiam com fervor. Certo é que, sem a presença do padre Hipólito alimentando o ódio contra os seguidores do Espiritismo, e com o Padre Novo ensinando o amor de Jesus para os seus fiéis, a vida daquela família foi avançando e foi até abençoada com mais trabalho enobrecedor. Quase um mês após as provas prestadas, Alexandre estava trabalhando com o pai em uma obra, quando Alice veio trazendo para o irmão uma carta fechada a ele e endereçada. Percebendo que a carta era da faculdade, agradeceu-lhe a preocupação, mas ele não a abriria ali. Fazia questão de voltar para casa para que toda a família soubesse, junto com ele, o resultado. Também gostaria de ter seu Antônio e Dona Judite junto dele neste momento. José, então, deu por encerrado o expediente, porque nem ele estava aguentando de tanta curiosidade. Passaram na fazenda dos amigos e, ao chegarem em casa, a expectativa de todos era enorme. Leonor e José, em pé, junto à porta da cozinha, e os demais sentados no sofá, todos em silêncio, ouviram Alexandre dizendo, enquanto abria a carta, com sorrisos sem graça: "Não esperem muito, por favor." Ele se interrompeu ao começar a ler em silêncio a carta. José lhe disse: "Pelo amor de Deus, Alexandre", em voz alta. Nem deu tempo de terminar a frase, porque Alexandre o interrompeu, gritando: "Passei! Passei!" Todos vieram abraçá-lo, fazendo algazarra. Ao olhar para sua família e amigos, que estavam vibrando com ele, Alexandre chorou. Chorou pela benção do seu esforço a estudar por horas seguidas todos os dias,
Chorou de pura gratidão, pelo sacrifício de seus pais, pelo carinho de seus irmãos, pela família que o ajudou a chegar até ali. Chorou pela existência de amigos, quase pais, como seu Antônio e Dona Judite, que iriam ajudá-lo a custear a faculdade e que sempre estiveram do seu lado desde que o conheceram. Ele abraçou a todos e agradeceu por tudo isso entre soluços.